Meio perdido no horário hoje, né? Já de manhã já foi difícil. Com certeza também agora à tarde também não vai ser diferente. Até umas 7h30 deve ter gente chegando por aí ainda. Mas deixa eu dar alguns avisos aqui. Se você quiser fazer o curso de batismo, nós estamos formando um novo grupo de batismo. É só vir falar com a gente, tá bom? Dia 27, isso é para o pessoal do Conselho de Irmãos, nós vamos ter outro treinamento. Dia 27, sábado agora, a partir das 14 horas. O pastor Eduardo é professor lá no Seminário Nazareno. Então, os outros são convidados, o pessoal do Conselho de Irmãos, né, está presente nesse treinamento. Esse ano a gente foi meio que à vontade, mas pode se preparar para o ano que vem, que o ano que vem vai ser um pouco meio que obrigatório, tá bom? Então, se você faz parte do Conselho, já vá treinando para estar conosco nesses encontros. Se queremos uma igreja forte, se queremos uma igreja atuante, nós precisamos estar nos preparando para isso. Então, esses encontros servem para isso, para despertar áreas que, de repente, nós estamos aí quietos e assim por diante. Que mais? Nós temos agora, dia 9, 10 e 11 de novembro, nosso encontro de homens. Esse ano a igreja aqui que está promovendo. Só que ainda só tem o nome do Claudinei. E é no começo do mês que vem. E o meu, né? Então, quero desafiar você a estar conosco lá. É dia 9, 10 e 11 de novembro. Vai ser em Joanópolis. As mulheres já conhecem o lugar, então você pode perguntar para sua esposa, porque elas já foram lá, né? E nós vamos fazer lá esse ano. Nós tivemos um probleminha com o preletor, que de última hora ele nos deixou na mão, né? Então, orem para que a gente possa solucionar esse problema, mas não é nada que não seja resolvível. Então, peço que também empenhem os irmãos para estar conosco lá, né? Que mais? Vai ter a visita ao Museu da Bíblia, em Barueri, no sábado, dia 24 de novembro. Vai ter um piquenique, vai ter outras coisas das 8 às 17 horas. Ali no portão, no quadro de entrada, tem um cartaz e do lado do cartaz tem fichas. Tem 2 fichas, uma para a família, que precisa preencher, e outra para quem é de menor, se vai sozinho, então também tem que preencher, o pai com a mãe tem que assinar. Então, por favor, quem quer estar conosco lá. E nós temos um número limitado de pessoas, porque eles fazem visitas, como é que se diz? Controlada. Eles têm uma pessoa que vai estar andando com a gente dentro do museu, então falando sobre as Bíblias, enfim, a história da Bíblia, essas coisas todas. Então tem um número limitado. Então, se você quer estar conosco lá, é melhor dar o nome logo, porque não é um número muito alto de pessoas, tá bom? Frente à ficha, tem que pagar R$10, e segundo os promotores, é para pagar na hora que entrega a ficha, tá bom? Para ter certeza de que vai. Depois nós vamos estar passando um vídeo. É isso, né, Aaron? De lá, né? Ok? Bom, eu creio que de aviso é só isso. Eu quero convidar você, então, a curvar sua cabeça nesse momento. Está entrando na presença de Deus em oração. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E creio que a adoração verdadeira é aquela adoração individual. A adoração que você faz diante do altar do Senhor, sem se importar com quem está ao teu lado, sem se importar se tem uma igreja com 100, 200, 500 ou 1000 pessoas, sem se importar com
outra coisa. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Então, convido você a aquietar o teu coração diante da presença do Senhor nesse momento. E se colocar em adoração ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da tua santa e amada presença, Senhor Deus. Queremos pedir em primeiro lugar, ó Deus, se há algo em nossos corações que precisa ser confessado ao Senhor, nós queremos entregar diante do teu altar, pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Pai. E com isso estamos numa comunhão íntima contigo, ó Deus. Deus, também pode haver pessoas aqui, ó Deus, com peso no coração, com uma ansiedade para o dia de amanhã, com uma intranquilidade, Senhor Deus, na mente. E nós pedimos que o teu Espírito nesse momento esteja nos visitando em cada área, Senhor Deus, que possa atrapalhar a nossa unidade com o Senhor, que possa atrapalhar a nossa comunhão como irmãos em Cristo que se reúnem na casa do Pai para adorar, para conversar, para falar contigo, ó Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo a tua grandiosidade, Senhor Deus, a tua santidade, reconhecendo que sem o Senhor somos nada nesse mundo, Senhor. Sem a tua presença em nossas vidas, nós somos seres perdidos nesse mundo que caminham por caminhos escuros, sem enxergar por onde está andando, Senhor Deus. E sendo levado, ó Deus, para um lugar que não é bom, ó Pai. Mas com o Senhor, nós temos o nosso caminho iluminado por Cristo Jesus, aprainado pelo Senhor, ó Deus, guardado pelos teus anjos. E quando olhamos para lá na frente, nós podemos enxergar pelos olhos da fé o lugar todo especial que o Senhor tem reservado para conosco, Senhor Deus. Assim, ó Pai, nós queremos adorar o teu nome, Senhor Deus, e bendizer o teu nome em Cristo Jesus. Amém. As crianças podem subir. E antes de nós iniciarmos nosso louvor, nós vamos estar passando então um filme lá que o pessoal preparou desse dia lá, que vai ser lá no Museu da Bíblia. O livro, que ao longo de milhares de anos vem influenciando a vida e a cultura de povos, nações e civilizações em todo o mundo, possui um local muito especial, totalmente dedicado à sua história, trajetória e significado. O Museu da Bíblia, uma veira homenagem ao livro sagrado. Localizado em Barueri, nas proximidades da capital de São Paulo, é fruto de uma parceria entre a Prefeitura da cidade e a Sociedade Bíblica do Brasil. No Museu da Bíblia, é possível ter acesso à trajetória da obra mais lida, traduzida e distribuída do mundo. Para isso, seu espaço de exposição foi dividido em 10 áreas que proporcionam um verdadeiro mergulho na história do livro sagrado. Mais do que isso, na história da civilização ocidental. Um roteiro inesquecível que percorre os principais pontos dessa emocionante história, desenhada por meio de exposições permanentes e rotativas. O Museu da Bíblia
estão expostas raridades, como a Vulgata de São Jerônimo e a Septuaginta, tradução do Antigo Testamento em grego, além de uma réplica da prensa de Gutenberg e de curiosidades, como a menor Bíblia do mundo, textos bíblicos em outros idiomas e em diferentes formas de escrita. Experiências sensoriais inesquecíveis, como os aromas da época bíblica e os trechos bíblicos para audição em diversos idiomas. Para completar essa viagem ao mundo bíblico, o Museu da Bíblia dispõe de uma biblioteca. São 225 metros quadrados totalmente dedicados às Escrituras Sagradas. Maior e mais completa biblioteca do gênero do Hemisfério Sul. Reúne edições da Bíblia em 1000 idiomas, além de obras acadêmicas e de referência. O Museu da Bíblia é um local obrigatório de ser visitado não só por sua arquitetura arrojada, mas também por seu significado. Conhecer esse espaço é uma experiência única, que abre novos horizontes e permite descobrir uma forma diferente de entrar em contato com um dos principais elementos da cultura universal, e assim lançar um olhar ainda mais profundo sobre a Bíblia Sagrada. Livro de valor inestimável para toda a humanidade. Venha se encontrar com o conhecimento acumulado por milhares de anos e aqui celebrado de uma forma que você jamais viu anteriormente. O Museu da Bíblia. Muito legal. Preparem-se, então, para o dia 24. Boa noite a todos, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Nós viemos aqui para adorar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Nós nos reunimos para engrandecer o nome dEle, para adorá-lo, para entregar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu te convido para fazer isso através das canções que nós iremos tocar e cantar agora. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor.
Senhor Jesus, nós viemos aqui para te adorar, para engrandecer o teu nome, para buscar a tua presença, para buscar a tua face. Não há outro, Senhor, digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Tu és o nosso Deus forte, Tu és o grande eu sou, Tu és o nosso refúgio, a nossa força, Tu és o nosso Deus da cura, Tu és o Deus da provisão. Senhor, nós te exaltamos por tudo que o Senhor é. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro e Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Deus, a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Eu, Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro e Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, nome sobre todos pelo qual existo. Deus, a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Eu, Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. O Senhor governa sobre todas as coisas, mas como é diferente e maravilhoso quando nós permitimos
Ele governar as nossas vidas, os nossos passos, os nossos pensamentos. Se o Senhor também governa as suas finanças, quão abençoado você é de poder separar aquilo que é do Senhor. Se você separou hoje o seu dízimo, durante essa canção você pode entregar ao Senhor, como declarando: o Senhor governa sobre todas as áreas da minha vida, inclusive sobre as minhas finanças. Entregue o seu dízimo, a sua oferta com alegria, com a satisfação de ser fiel ao Senhor. Um som de louvor encherá este lugar, com um vento de amor o Espírito moverá. Um som de louvor encherá este lugar, com um vento de amor o Espírito moverá. Que todo louvor seja dado ao Rei dos Reis, ao Leão de Judá. Honra e glória, aleluia. Ó Senhor, vem encher este lugar. Traz a tua plenitude, Espírito. Ó Senhor, vem encher este lugar. Traz a tua plenitude, Espírito. Som de louvor encherá este lugar, com um vento de amor o Espírito moverá. Um som de louvor encherá este lugar, com um vento de amor o Espírito moverá. Que todo louvor seja dado ao Rei dos Reis, ao Leão de Judá. Honra e glória, aleluia. Ó Senhor, vem encher este lugar. Traz a tua plenitude, Espírito. Ó Senhor, vem encher este lugar. Traz a tua plenitude, Espírito. Espírito. Ó Senhor Jesus, nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos a plenitude do Teu Espírito. Nós queremos ser tocados. Nós queremos ser cheios do Senhor. Ó Deus, vem, Senhor, enche este lugar. Traz a plenitude do Teu Espírito. Move, Senhor, os nossos corações conforme a Tua vontade. Move, Senhor, as nossas vidas conforme o Teu querer. E, Senhor, e com o Teu toque, Senhor, transforma-nos. Faz-nos reconhecer, ó Deus, os nossos pecados e nos arrependermos deles, ó Senhor. Porque se não formos santificados, não podemos estar na Tua presença. Ó Senhor Jesus, nós Te louvamos pelo Teu sangue que foi derramado no madeiro. Nós Te adoramos, Senhor, porque através do Teu sangue nós podemos ser lavados. Nós podemos ser transformados e podemos entrar na presença do Rei dos Reis. Podemos entrar na Tua presença e contemplar a Tua glória.
Podemos estar diante do Senhor e contemplá-lo, Deus. Contemplar o nosso Pai. Sentir a doce presença do Espírito e sermos transformados pelo Senhor. Vem, Senhor, com o teu poder. Vem, ó Deus, com a tua graça. Vem, Senhor, com a tua misericórdia e com o teu amor, Senhor. Cobre-nos, ó Pai. Enche-nos, Senhor, para que não consigamos mais respirar ou pensar os nossos pensamentos, as nossas coisas, mas que possamos simplesmente sentir o Senhor, porque nós viemos aqui para te adorar, nós viemos aqui para buscar o Senhor. Não queremos, Senhor, falar dos nossos problemas, mas queremos ver o Senhor, queremos ver a tua face, queremos contemplá-lo e adorá-lo. Derrama, Senhor, do teu Espírito. Derrama, Senhor, da tua graça. Porque nós somos tão falhos, tão imperfeitos, tão pecadores. Não sabemos sequer como nos achegarmos a Ti. Mas um dia o Senhor chamou cada um de nós pelo nome. Um dia o Senhor chamou cada um de nós porque o Senhor deseja se relacionar conosco. Nós desejamos o Senhor aqui reunidos neste lugar. Nós reconhecemos que não há outro que mereça ser buscado, não há outro digno de ser exaltado. Nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos: vem, Senhor, vem, ó Pai, vem, Senhor Jesus, vem Espírito e enche este lugar. Enche com a tua graça, com a tua presença, com a tua cura, com o teu poder, porque nós precisamos do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, mais do que tudo, Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Tu és o meu alimento, Senhor. E este é o meu pão. E este é o meu pão.
Senhor sempre desejou se relacionar com o homem. O Senhor deseja se relacionar com você. E depois do pecado, o primeiro homem que Deus chamou foi Abrão. E ele disse: vem. E Abraão foi, sem saber para onde ia. Mas ele reconheceu que aquele caminho dele era um caminho de escuridão, era um caminho de perdição, era um caminho sem Deus. E ele foi, mesmo sem saber para onde ia, porque ele sabia que o lugar onde Deus o levaria seria o melhor lugar. E Deus, ao longo da Bíblia, nós vemos homens e mulheres que Ele chamou para seguir com Ele. E se você prestar atenção em cada uma das histórias bíblicas, todos eles deixaram seus caminhos para seguir o caminho do Senhor. E Jesus, quando também chamou os seus discípulos, Ele disse: vem, larga o que está fazendo e venha no meu caminho. O Senhor nos chama da mesma forma. O nosso caminho sem o Senhor é um caminho de perdição, um caminho de escuridão, que não nos leva a nada. Mas quando escolhemos seguir o Senhor e caminhar ao lado dEle, iremos para o melhor lugar. O Senhor não prometeu que seria um caminho fácil, que seria um caminho sem obstáculos, que seria um caminho sem dificuldades. Mas Ele prometeu estar conosco a cada dia e nos sustentar e nos prover de todas as nossas necessidades, e nos fortalecer e nos ensinar e nos fazer mais parecidos com Ele. Se você um dia aceitou o chamado do Senhor para andar com Ele, cante essa canção agora dizendo: Senhor, eu irei contigo para onde o Senhor me levar. Eu deixo de lado a minha vontade, os meus caminhos, e eu quero andar com o Senhor. Porque a tua luz é que eu desejo, porque estar contigo é o que eu mais quero. Nós rendemos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e louvor. E nós queremos caminhar com o Senhor. Não sabemos, ó Deus, para onde o Senhor nos levará. Muitas vezes não sabemos. Mas queremos deixar o nosso caminho de lado e percorrer aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus. Acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor.
Precisamos da tua luz no nosso caminho. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Os adolescentes podem subir.
crianças também. A molecada está ativa lá em cima hoje, né? Deixaram o Fábio sozinho lá hoje, é isso que dá. Tá só da bagunça. Irmãos, semana retrasada e a outra, a gente viu lá o problema de Ananias e Safira. Lembram? Ananias e Safira meio que quiseram fazer alguma coisa, mas muito sem vontade, né? Então, Deus, até para ensinar a igreja que estava nascendo e assim por diante. Mas a gente sabe que por detrás de tudo isso está o diabo, né? Ele não perde as oportunidades que a gente dá. E ele conhece as nossas fraquezas, o nosso coração, ele conhece o nosso ser. E depois a gente vai ver outros ataques de Satanás sobre a igreja. E assim tem sido até hoje. Eu entendo que os mais difíceis são esses, que eles acontecem dentro da igreja. Como foi o caso de Ananias e Safira. Porque aparentemente eram homens e mulheres, ou melhor dizendo, era um homem e uma mulher que era de Deus. Mas que deixou uma brecha e o diabo veio, e assim já sofre até hoje. Né? E o sofrimento da igreja é o sofrimento das pessoas. As pessoas acabam levando uma carga em cima de coisas que Deus nunca falou, ou nunca deu a entender que devia ser desse jeito. E ficam tendo um cristianismo, né? Mais ou menos que nem aquela flor ali no canto, né? Tá vendo aquela flor ali no canto ali? Olha o estado da coitada hoje. Ela está para baixo. E nós estávamos conversando essa semana no nosso grupo a respeito dessa questão de a culpa que as pessoas acabam carregando devido a esses pesos, essas que o diabo tenta colocar e consegue colocar. Isso não é coisa nova. Isso já vem lá do início do cristianismo. Começou já no nascimento da igreja e foi sempre tendo essas dificuldades. E o livro de Filipenses, ele trata sobre essas coisas. Então, é uma carta bem pessoal de Paulo, né? E ele mostra alguns problemas da igreja, que a igreja tinha. Ele fala sobre rivalidades e ambições pessoais dentro da igreja. E parece que não tem, né? Mas tem bastante. Rivalidade, ambições pessoais dentro da igreja. Você pensou algo desse tipo? Mas existe. Existia, existe e vai existir enquanto existir pessoas, enquanto existir o inimigo. Nós vamos ter que lutar contra essas coisas. Ele fala também sobre os ensinos judaizantes, que eram aqueles que tentavam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Isso existe, vai continuar acontecendo. Hoje em dia nós temos a influência, naquela época já tinha, mas hoje também, as influências culturais, que muitas coisas que são pecados porque dentro da nossa cultura achamos que é pecado, e assim vai indo. Ele fala sobre a influência dos
libertinos, né? Antinomianos, que eram aqueles que... bom, se nós vivemos na época da graça, debaixo da graça, então vamos levar a vida como a gente quer, porque nós estamos debaixo da graça, tudo é permissível, tudo é permitido, então Deus não vai cobrar nada da gente, a gente não precisa dar satisfação a Deus, a gente não precisa obedecer a Deus e assim por diante. E Filipenses 3, de 4 a 14, ele fala um pouco sobre essa influência dos judeus sobre a vida da igreja, trazendo coisas da antiga religião para dentro da nova religião, trazendo o peso da lei para dentro da igreja. Infelizmente, a gente vê também hoje em dia, e não é só naquelas igrejas de usos e costumes, não, nós vemos em outras igrejas também o peso da lei ainda imperando dentro das nossas igrejas. Sem querer ser um libertino, nós vivemos na época da graça, irmãos. E aquilo que nós acabamos de cantar agora mostra o que é a graça do Senhor. Ele quer estar conosco no momento. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos amparar, Ele quer andar conosco. Para que quando tivermos daquele jeito lá, Ele venha com o seu regador e pela sua graça derrama sobre nós a sua água restauradora, curadora e nos faz ter vida, vigor novamente. Nos faz ser aquilo que nós nascemos para ser. E Paulo, então, para combater isso, ele escreve esses versículos aqui do capítulo 3, versículo 4 ao 14. Vai estar meio pequeno em cima, mas isso é para você abrir a sua Bíblia e acompanhar. Quem tem boa visão pode acompanhar lá em cima. Né? Como disse o Ivan, depois no final do culto, pastor, eles vão reclamar comigo que eu não aumentei. Não é culpa do Ivan, fui eu que fiz, então... pôr só no slide só, por isso ficou desse jeito. Mas você tem boa visão ou tem a Bíblia aí na mão, pode acompanhar a leitura desses versículos, amém? Bem que eu poderia confiar também na carne, diz Paulo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu a tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, então, deixa de confiar na carne para confiar e crer pela fé em Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Diante do Senhor, nós nos colocamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor, através das linhas da Tua palavra, Senhor Deus, que Tu tem nos deixado escrita e que tem nos orientado e tem nos dado direção do caminho que devemos andar, também nos mostrando que em Ti temos segurança, e que a vontade do Senhor, ó Deus, vai muito além daquilo que é a vontade humana ou do conhecimento humano. Assim, ó Deus, como Paulo
buscou o conhecimento vindo do Senhor, ó Pai. Assim nos colocamos diante do altar do Senhor nesse momento e pedimos que o conhecimento do Senhor, ó Deus, seja derramado sobre nós nesse momento. E que nosso conhecimento humano, Senhor Deus, seja deixado de lado. E talvez o nosso conhecimento de algo, Senhor Deus, também não seja barreira, Senhor Deus, daquilo que o Senhor pode nos falar através da Tua palavra, Senhor Deus. Assim nos colocamos diante do Senhor, com um coração aberto, Senhor Deus, para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Amém. Bem, legalismo, que é o que havia tendência a se reduzir a fé cristã aos aspectos puramente materiais e formais das observâncias práticas e obrigações eclesiásticas. Eu creio que, se nós olharmos para o nosso mundo evangélico hoje, nós vamos ver muito disso acontecendo hoje, não é? Reduzir a fé cristã a umas normas, umas doutrinas, a alguns conhecimentos humanos que muitas vezes nos afastam do verdadeiro Deus, daquilo que Deus quer fazer para nós, daquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. No Novo Testamento, o legalismo foi introduzido na igreja cristã pelos crentes oriundos do judaísmo, que, interpretando erroneamente o evangelho de Cristo, forçavam os gentios a guardarem as leis de Moisés. Isso tirava a obra de Cristo Jesus e dava aquilo que nós gostamos de ter. Nós somos donos da nossa situação. E nós, através da lei de Deus, somos capazes de cumpri-la, e por isso nós então chegamos até Deus. Aí destrona Jesus, tira a graça de Deus do lugar. Então nós podemos chegar até Deus. Foi assim lá na construção na Torre de Babel, não foi? Nós vamos chegar até os céus. Nós somos os bons. E assim nós somos, irmãos. Isso não é muito difícil de entender se nós somos reais e verdadeiros conosco, com a gente mesmo. Se olharmos para o espelho e formos verdadeiros conosco, a gente vai ver que não somos assim. Essa é a raiz do pecado em nós, nosso orgulho, e que nos afasta muito e muito de Deus. Mas Paulo também era assim. Bom, Paulo era alguém que tinha um bom orgulho. E alguns entendem que aquele espinho na carne, essa doença que Paulo tinha, era para falar para ele: Paulo, não cresça, não se incha, porque você não é nada. Está aí, você tem algo na sua própria vida que você não consegue tirar. E ele começa então descrevendo aquilo que ele foi. Até para mostrar que ele sabia daquilo que ele estava falando, não apenas de ouvir falar, mas ele tinha conhecimento do que era ser um judeu e como era ser um bom judeu. E só para os irmãos terem uma ideia de como Paulo era bom, ele diz lá em Gálatas 1:14, se os irmãos quiserem abrir, ele diz o seguinte: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente das tradições dos meus pais. Paulo dizendo isso. Eu era um bom judeu. Eu era um ótimo judeu. E olhando a história, e olhando um pouco para a vida de Paulo, nós vemos que ele era realmente zeloso, não é? E ele então, ele mostra aos filipenses que ele tinha todas as vantagens que aqueles que estavam querendo implementar dentro da igreja aqueles pensamentos, se dizendo melhores. Isso que me deixa mais triste,
para não falar outra coisa, é que essas pessoas, ainda hoje, né, pessoas desse tipo se julgam melhores do que as outras, se acham os bons e conseguem colocar em cima de outras pessoas um peso tão grande, com uma mentira, com um engano que eles mesmos se impuseram a si mesmos e vivem nesse engano. Então Paulo está dizendo, se tem alguém que pode vangloriar de alguma coisa, esse eu sou essa pessoa. Mas se eu não estou vivendo isso, como nós vamos ver depois, então, espera aí. E ele diz lá a partir do versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei. Como criança, ao 8º dia de vida, já lhe impunham um sofrimento. Não é? Assim era, e ainda é todo judeu, ao 8º dia, o sofrimento lhe é imposto. Claro que era uma ordem dada por trás, ele tinha todo um significado, enfim, tinha outros motivos aí, mas ao 8º dia, da linhagem de Israel, eu sei da tribo que eu sou da tribo de Benjamim, eu sou de linhagem pura, e a gente sabe o quanto essa história de linhagem, ela pode fazer estrago, né? E como isso mexe no coração das pessoas. É só olhar alguns, os romanos, que se julgavam superiores aos outros, os alemães, na época de Hitler, que Hitler conseguiu fazer isso aflorar de uma forma negativa na vida deles, isso é fato, e como a gente costuma dizer, alguém que era puro, certo? Certo, França? Esse eu estou mentindo. Alguém que não era puro conseguiu movimentar esse algo dentro do ser humano para fazer tudo aquilo que foi feito. Claro, tem outros fatores, não vamos discutir isso, né? Tem muitos outros fatores nessa história toda aí. Mas ele conseguiu mexer isso. Assim, os romanos e tantos outros. Os americanos. Hoje em dia, nós somos os melhores. Por isso nós podemos andar e dominar o mundo. Então Paulo está dizendo, eu sei o que é ter isso no coração. Eu sei o que é viver com esse desejo e com esse orgulho de ser alguém especial, vamos assim dizer. E ele diz, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, sou bom. Quanto à lei, fariseu. E o farisaísmo surgiu um pouco antes da vinda de Cristo. O povo judaico estava bem fraquinho na religião, bem misturado, vários problemas. E surgiu, agora eu não lembro o nome do movimento, e agora, um finalzinho com... Bom, não vou lembrar. E esse movimento surgiu, um grupo que se separou e foi se separando cada vez mais, um até se separou mesmo em grupos separados, mas desses surgiu os fariseus, que preservavam a lei. E aí a gente tem que olhar para eles e dizer, olha, esses eram fiéis, assim como o que para eles era lei e acabou, tinha que ser vivido. Eu acho que é um bom exemplo para nós como cristãos. Nós não vivemos debaixo da lei de Moisés, nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei, mas, irmãos, nós temos uma conduta de cristão a ser vivida. E ela tem que ser vivida. Para que as pessoas tenham um parâmetro do que é um verdadeiro cristão, do que é uma pessoa que diz ter Cristo no coração.
Então o fariseu era reconhecido, e Paulo era um fariseu. Era alguém que cumpria literalmente a letra. Como ele diz lá em Gálatas, eu era extremamente zeloso com a tradição. Com a tradição. E ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Porque era um movimento que estava surgindo e que para o judeu era um movimento contrário à vontade de Deus e que precisava ser destruído. E ele, como homem, que se achava homem de Deus, motivado aquele orgulho de ser um judeu, ele então começa a perseguir a igreja. E nós vemos isso na palavra de Deus. Até o dia que Deus fala para ele o quê? Paulo, por que você está me perseguindo? Não estava perseguindo as pessoas, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando nós somos perseguidos, quando nós sofremos, irmãos, Deus sofre, Deus é perseguido. Deus diz a ele, Paulo, por que você me persegue? Deus estava perseguindo Paulo, perseguindo a Deus? Estava, porque ele estava perseguindo a igreja de Deus. E somos nós hoje. E somos nós hoje. E ele diz, eu sou zeloso a ponto de perseguir a igreja. Contra a justiça que há na lei, irrepreensível. Né? Como aquele jovem príncipe que chega a Jesus, né? E Jesus faz algumas perguntas para ele. Ele diz, não, eu faço todas essas coisas. Lembram? É aquele jovem príncipe que chega e fala, Jesus, eu quero te seguir. E Jesus começa a perguntar algumas coisas para ele. E ele diz, não, assim era Paulo, cumpridor, irrestrito da lei. Assim Paulo apresenta os seus argumentos de que ele conhecia tudo aquilo que eles estavam querendo colocar dentro da igreja. E ele, fazendo esse retrospecto, ele mostra que, e consegue mostrar ao povo, que tudo aquilo o havia cegado para o verdadeiro Deus. Que tudo aquilo que ele fazia o levou a não enxergar a Deus verdadeiramente, assim como muitos outros fariseus não conseguiam enxergar na época quem era o verdadeiro Deus. Que era aquele que estava à frente deles, ali, andando no meio deles, a qual nós chamamos de Cristo Jesus. Porque é isso que essas tradições, porque é isso que muitas coisas que são nos colocadas como normas, como leis, como regras, nos afastam de Deus verdadeiramente. Nos cegam para o verdadeiro Deus. Até no nosso grupo, eu não sei, uma das pessoas até comentou, parece que Jesus, Deus, anda com um chicote na mão, pronto a dar uma chibatada toda vez que a gente faz alguma coisa errada. Nós não vemos esse Deus desse jeito. Nosso Deus então é diferente. Mas todas essas normas, todas essas regras, todas essas leis, que fazem com que o ser humano se ache então cumpridor delas e com isso ele é o bom, o cega de ver verdadeiramente Deus, porque o cega de ver o irmão como alguém que falha, como alguém que erra, e que Deus está sempre pronto a derramar da sua água renovadora, restauradora sobre ele. Mas enfim, a fim de demonstrar que é inútil a um homem confiar na carne, ele agora ilustra com o seu próprio caso. Paulo descobrira finalmente que a renúncia à carne
é necessária, e isso o encaminhou na direção da busca de verdadeiras riquezas espirituais, ou melhor, não era necessário, que isso o encaminhou a buscas verdadeiras, não mais aquilo que se apresentava a ele como norma, como regra. Enfim, versículo 7 ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Paulo então diz que todas aquelas coisas que era tão importante para ele eram mais nada, a partir do momento em que ele esteve um encontro real contigo, com Deus. Ele diz que se pôs a calcular tudo aquilo que ele tinha, e no seu cálculo ele viu que aquilo era nada, Paulo usa aqui uma linguagem que um homem que se pôs a calcular os seus bens materiais e descobriu que, devido a algum lamentável equívoco, pusera em seu crédito aquilo que na realidade eram prejuízos, e que sob essa ilusão se expressara cada vez mais em direção à ruína. Paulo descobrira que todos os seus privilégios raciais e todas as suas observâncias da lei eram empecilhos no caminho de uma autêntica vida espiritual. E foi naquele encontro com Cristo, foi lá no caminho, não é? Como a gente sempre diz que Paulo caiu do cavalo, né? E o Franz me falou: pastor, ele não caiu do cavalo, pastor. Eu falei: eu sei, mas a gente tem um vício de falar, né? Ele encontra com Cristo e vê no erro que ele se encontrava. Ele vê que ele tem agora algo de muito maior valor. Será que quando nós encontramos com Cristo Jesus, nós realmente passamos a ter essa compreensão de que agora encontramos algo que vale todo o nosso esforço, que vale toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho? Que não é regras e leis que vai me fazer adorar ou andar com Ele, mas é esse valor que eu dou a Ele, da presença dEle em minha vida. Eu faço por prazer, não porque eu sou obrigado a fazer. Eu tenho prazer em estar na presença de Deus. Será que isso aconteceu em nossas vidas realmente, irmãos? Nós temos essa concepção. Paulo diz que por amor do qual perdi todas as coisas. Paulo encontra algo importante, e isso me fez lembrar do naufrágio de Paulo. E dos naufrágios que aconteciam naquela época, ou podiam acontecer naquela época, quando a tempestade vinha. E lá de Paulo, o que acontece? Eles vão jogando todas as coisas fora. Inclusive os mantimentos, tudo. Até pedaços do navio foram jogados fora, porque tinha algo mais importante do que aqueles bens, que era a vida deles. Paulo diz então que ele perdeu todas essas coisas, jogou tudo fora, porque ele tinha encontrado algo bem importante na vida dele. Ele estava disposto a perder tudo aquilo. E olha que Paulo era uma pessoa importante, tinha privilégios, e a grande maioria dos sacerdotes, e mesmo dos fariseus e outros, creio que não chegou até Cristo, porque iam perder muitas coisas aqui nessa terra. Mas Paulo não deu importância a isso, quando ele conseguiu enxergar a beleza de Cristo verdadeiramente. Eu pergunto, será que nós realmente enxergamos a beleza de Cristo? Conseguimos enxergar a grandiosidade daquilo que se apresenta diante de nós? Porque só enxergando a grandeza, a beleza de tudo é que nós vamos se entregar realmente nas mãos do Senhor. E não vamos mais dar conta de tudo aquilo que podemos perder. Mas nós nos agarramos a tantas coisas, assim como
creio, muitos fariseus se agarraram a tantas coisas que eles tinham. Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido. Ele perde a sua liberdade. A sua autoridade como judeu. E perde tantas outras coisas. Apanha. Mas tinha algo maravilhoso na presença dele, que ele não podia deixar de lado. Irmãos, Satanás também tem conseguido, nos nossos dias, colocar tantas outras coisas em nossas vidas. E nós esquecemos que nós temos algo maravilhoso. E não damos o valor devido a esse algo maravilhoso que se coloca à nossa frente. Paulo deu. Foi chamado, apanhou, sofreu, mas tudo bem. Versículo de 8 a 11, diz: sim, deveras, considero tudo perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar dentre os mortos a ressurreição. O conhecimento de Cristo é reputado aqui como algo extremamente mais valioso, muito maior do que todas as coisas às quais Paulo costumava vangloriar-se. Esse dele agora é conhecer a Cristo, é saber desse Deus maravilhoso que se colocou à sua frente, é conhecer, não um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático, experiência com Deus. Ele passa a ter agora experiência com Deus. Paulo conhecia muito da palavra de Deus, muito, muito, muito. Que ele diz, olha, eu fui... aprendi aos pés de Gamaliel, fiz a melhor faculdade que podia fazer, o melhor seminário que podia fazer. Paulo diz. Mas isso tudo é refúgio se eu não conhecer verdadeiramente a Cristo, se eu não ter experiência com Ele. Mas experiências de uma ligação amorosa, não mais de obrigações religiosas. Andar com Cristo porque é bom andar com Cristo. Não porque existe uma lei que determina que eu tenho que andar com Cristo. Que eu tenho que fazer isso ou deixar de fazer isso. Mas porque eu tenho prazer em ouvir a voz do Senhor. Não porque eu sou obrigado, mas porque eu tenho prazer. Conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Quando Cristo saiu do sepulcro, trazia em si uma nova forma de vida, uma nova expressão de espiritualidade. Agora não mais vivemos sozinhos nesse mundo, mas a ressurreição e a ida de Cristo até Deus Pai nos dá a possibilidade agora de termos o Espírito Santo dentro de nós. A presença do Espírito Santo dentro de nós. Então agora podemos não mais viver debaixo da lei obrigado, mas agora podemos, pelo poder do Espírito Santo, ter uma nova vida, uma vida diferente. E aí nós olhamos para Gálatas 5, 22 e 23, que é conhecido dos irmãos. Agora não vivo mais
obrigado a ver, mas há uma virtude que emana através da minha vida e que me faz ser amoroso, alegre, uma pessoa de paz, com ânimo generoso ou longanimidade, agradável ou benignidade, bondoso, fiel, manso e com domínio próprio. Mas não mais sozinhos. E Paulo sente tudo isso em seu corpo. E eu sentir dessa presença maravilhosa do Espírito Santo faz com que todo aquele orgulho, tudo aquilo que ele trazia do judaísmo fosse tirado, fosse lançado fora e considerado por ele como refúgio, como esterco. Todo o conhecimento que ele tinha, ele passa a ver de uma maneira diferente, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E essas coisas tipo amor, alegria, paz, isso era natural da vida dele. Como é natural, deve ser natural na minha e na tua vida, meu querido. Não é uma coisa mais forçada por uma lei. Não, isso é natural, tem que ser natural em nossa vida. Se não está sendo, nós precisamos buscar a presença de Deus e falar: Deus, me ajuda aí, porque não está sendo natural mais isso. Ter paz. Aí nós encontramos Paulo sofrendo, apanhando, sendo perseguido. E podendo estar dentro de uma cadeia, louvando ao Senhor, porque havia paz interior dele. A paz verdadeira, que excede todo entendimento, existia dentro do coração daquele homem. Fidelidade ao Senhor e ao seu próximo. Enfim, Gálatas 5, 22 e 23 devia ser algo natural no nosso meio. Pergunta: está sendo natural na sua vida? Está sendo natural na minha vida? Se não está, é hora de parar e falar: Deus, o que há de errado? Não é assim que um cristão vive. O que eu estou fazendo, que eu estou impedindo o Espírito Santo de agir e ter essas coisas maravilhosas na minha vida? O que eu estou fazendo? Porque alguma coisa a gente está bloqueando aí. E Paulo, então, consegue enxergar todas essas coisas e tudo aquilo que espera um cristão. Versículo 12, 14 diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo então dá a solução de como ele chegou a ter essa vitória. Ele vai deixando para trás essas coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As experiências boas, as experiências ruins já passaram e vão ficando para trás. E os olhos deles estavam no alvo, que é Cristo Jesus. É lá que eu tenho que chegar. Eu não vou ficar preso a nada que eu fiz de bom, me achando bom, e nem a nada que eu fiz de errado, me achando péssimo. Não, não é assim que Deus quer. Deus não quer me ver daquele jeito ali, irmãos. Com as folhinhas tudo para baixo, não. Aquela ali é mais teimosa um pouco, que era daquele lado ali. Você pode largar ela sem água, que ela... Agora essa aqui, não sei porquê. Essa e essa aqui, ó. Irmãos, podem reparar nessas duas. Parece que tem alguns cristãos que estão sempre desse jeito. As folhinhas lá para baixo. E essa aqui, ó, soltou uns... Como é que tinha lírio, né? Aquele copo bonito esses dias atrás. Estava lindo. Mas hoje,
Eles não deixam de ser bonitos, porque continuam com a sua essência, continuam com a sua beleza, só que murcharam. Alguma coisa faltou. Alguma coisa faltou ali. Foi água. Foi água. E assim, levanta-te, deixa para trás. Deus não quer isso. Deus quer te aguar constantemente para que você esteja sempre bonito. Não fique olhando para trás e carregando os pesos. Pecado confessado, pecado confessado. E Paulo diz, olha, eu não vou deixando... Pensou Paulo olhar para trás e dizer, poxa, eu persegui os cristãos. Mandei matar, dei autorização para tirar das casas, famílias inteiras, tirar lá de dentro. Já pensou se Paulo começa a olhar para trás e carregar todo esse peso? Ele não era metade do homem que ele era. Mas ele não faz isso, ele confia no perdão de Cristo Jesus, derramado sobre ele lá na cruz. Ele confia nisso, então ele vai deixando alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, tudo para trás. Nada o segurava. Porque não é só a tristeza que nos segura. Às vezes nós temos uma vitória grande e ficamos se divertindo nela, às vezes para o resto da vida. E Deus quer nos dar outra e a gente está só olhando naquela. E se esquece até de Deus. Não é? Se esquece de Deus. Mas Paulo deixa tudo para trás. Tem os seus olhos voltados para o alvo, que é Cristo Jesus. Para os que adiante de mim estão. Temos coisas novas a alcançar. Mais conhecimento de Cristo e buscar a estatura do varão perfeito. Esse é o nosso alvo. E Paulo então enxerga que isso é o melhor para a vida dele. E consegue deixar todo aquele ranço religioso que se tornava em praga na sua vida, que o afastava de Deus. Olha para Cristo e tem uma nova visão, um novo rumo de vida, um novo foco. E aí então tem aquele grupo de pessoas que quer trazer para dentro da igreja todos os pesos do judaísmo. Eu só posso ver a mão do diabo atrás disso. E pessoas andando sem prestar atenção, que de uma maneira ou de outra o diabo está usando a sua vida e está trazendo para dentro da igreja um peso de leis que não era que Deus queria mais para a vida daquele povo. Agora sim, debaixo da graça. E como é bom viver debaixo da graça, irmãos. Porque nós não precisamos mais andar com o peso dos nossos pecados. Porque os nossos pecados foram pagos lá na cruz. Que Deus não é aquele velho barbudo, de cara feia. Não que barbudo é feio, né? Que barbudo é bonito. Mas de cara feia, né? Com um reio, não sei que tamanho, que tem prazer em sentar o reio naquele que peca. Não é? Tem prazer em castigar, não é em corrigir, porque Deus tem prazer em corrigir, é diferente. Mas tem prazer em castigar as pessoas porque elas pecam, porque erram. Eles se esquecem de que todos os pecados já foram pagos lá na cruz por Cristo Jesus. O que Deus faz é nos corrigir, nos orientar. Mas não tem prazer em andar com um chicote na mão. Mas infelizmente, de diversas maneiras, hoje, muitos tentam trazer também para dentro da igreja essas coisas. Conceitos que vão nos fazer ficar com medo de Deus, da presença de Deus. Enfim, irmãos, que possamos, como Paulo, olhando para Cristo
enchendo os nossos corações e as nossas vidas com a presença do Espírito Santo. E aí sim sentir todo o amor e todo o calor e todo o carinho que Deus quer derramar sobre nós. E consequentemente, exalando o bom perfume de Cristo, como a palavra de Deus diz, possamos também levar toda a paz, todo o amor, todo o carinho, todo o calor humano que Deus tem derramado sobre nós na vida de outras pessoas. Isso só depende de nós. Tudo aquilo que havia de ser feito para que isso fosse uma verdade, é uma verdade. Não se deixa ser enredado por legalistas, mas confia que você vive na época da graça. E na época da graça, todos os seus pecados foram pagos lá na cruz, por Cristo Jesus. É só confiar nele. Amém? Irmãos, e esse Deus maravilhoso, que não quer que você fique daquele jeito, suas folhinhas murchas. Ele quer